Estamos aqui no nosso segundo encontro de agosto, nosso encontro multidimensional. Hoje, né, 21 de agosto, esse encontro acontece bem nesse fluxo do mês de agosto, entre os dias 12 e 21, onde a Terra recebe essas frequências elevadas. Então, perceba no seu campo, esteja presente. E hoje, lembrando que não estamos sozinhos. Nunca estamos só. E por quê? Em alguns momentos podemos ter esses pensamentos, ou podemos sentir em algum nível. Então vamos trazer aqui hoje essa presença de lembrar, porque na verdade a gente já sabe em algum nível. E hoje a gente lembra. E isso traz um preenchimento tão grande no nosso ser. Estejam presentes esse mês de agosto, estejam presentes a essas frequências, no seu dia a dia, naquilo que acontece, na sua rotina e tudo aquilo que chega até você. São possibilidades. E eu vou perguntar como você começou o seu dia, quando você abriu os olhos hoje. Qual foi o seu primeiro movimento, seu primeiro pensamento? E depois o segundo, e o que que você foi criando no seu dia quando você acordou? Se acordou natural, espontâneo, porque deu o horário, colocou o relógio para despertar, ou o relógio despertou e você olhou e disse: Estou atrasado. Ou você acordou e sentiu o seu corpo, percebeu a cama, esteve ali presente por alguns minutos. Naquele movimento, eu abro os olhos e fecho, como percebendo o dia que está numa rotina, mas que é um novo dia, porque todo instante ele é novo. Perceba o seu dia. E ao acordar, como que você seguiu o seu dia? Como foi a sua manhã? Aquilo que você escolheu fazer, vai se percebendo aí. Porque quando a gente escolhe vir para esse lugar, que é um encontro multidimensional. E vamos ver quais as percepções que eu tenho sobre esse ser multidimensional. Perceba na sua vida, perceba no seu campo e naquilo que você faz. E quando começou o seu dia, como é que você foi se percebendo? Naquilo que você fala para você mesmo. Ah, hoje é mais um dia, eu tenho que fazer isso de novo. Ou você começou a perceber seu dia que ele está diferente? Vá pensando aí. Como foi o seu dia hoje? Estando presente. Ou se você já foi para a jornada, você já foi para a vida, se você já foi para a rotina. Começou o dia e qual foi a forma que você recebeu esse dia? Como que seu corpo reagiu? Animado? É mais um dia disposto, disposta? Ou sentiu cansado e cansada? Vá percebendo. E o seu dia começou. E quando você olha no relógio, tô na rotina, tô atrasado e fazendo as coisas correndo no piloto automático. E vá percebendo aí se nessa rotina, nessa jornada, se em alguns momentos você sente assim, parece que eu tô diferente, eu encaixo, em alguns lugares eu não encaixo. Isso que fazia tanto sentido para mim, agora já está um pouco diferente.
Olha como que você percebe. Eu preciso fazer força para me encaixar, eu preciso me esforçar muito para me encaixar nos lugares que eu mesma, né, escolhi estar, porque a rotina da vida vá se percebendo. Ah, o que eu faço virou um padrão, uma rotina, aquela rotina da família, do trabalho, e seguindo. Alguns momentos você não percebe muito você, seu corpo, como é que está a sua energia hoje. Olhe para o seu dia. Ou se eu procuro, né, no meu dia caminhar, eu vou procurar lugares ou pessoas, para onde que elas estão indo, ou procurar pessoas para ouvir, né, algo, se eu estou indo na direção certa, se é isso mesmo, se eu preciso ser validado, né, naquilo que eu estou fazendo. Será que estão me validando? Minha mãe, meu pai, minha família, meu trabalho, também, né, numa sociedade maior. Será que eu sinto, né, uma cobrança que talvez é até inconsciente? Será que eu estou fazendo as coisas como elas realmente devem fluir? Ou o dia começa, e como eu trouxe hoje, eu percebo que eu estou voando como um pássaro livre. E eu estou pairando no ar, como se o ar estivesse ali, e eu estou no fluxo. E eu não preciso bater as asas, eu não preciso fazer força, eu só vou. Como que você se percebe no dia de hoje? Vá trazendo essas percepções, lembrando que não estamos sozinhos, mas na nossa jornada podemos estar em algum nível procurando a validação das outras pessoas para não nos sentirmos sozinhos e para sentirmos que nós pertencemos a algum grupo. Então, observe, porque talvez eu vou fazer coisas que vou dizer assim, ah, eu vou dizer e vou justificar o que eu estou falando e fazendo, porque senão, o que vão pensar de mim, né? Se eu escolher fazer diferente da rotina de todos os dias. Se perceba. E nesse movimento todo, eu quero trazer aqui, se você percebeu o seu corpo físico, porque o nosso corpo físico é uma conexão, né? Eu tô no meu corpo e eu percebo ele, se ele está precisando de água potável, qual o alimento, o que que ele sente, o que que ele quer comer, ou se eu vou colocando, né, tudo aqui no meu corpo. Desde a roupa que eu escolho de manhã, as mulheres, o batom, os homens, né? Como que eles vão, a camisa. Começa aí a perceber o seu dia, se você se ouviu, se você ouviu o seu corpo, ou se você foi ali no piloto automático, deixou as coisas irem. Ah, peguei essa roupa mesmo, que é a que estava na frente. O cabelo vai continuar assim. E se o café da manhã você também teve presente, se é uma fruta, se você quer algo diferente hoje, se esse café é sem açúcar ou com, ou se você reclamou porque o café alguém fez para você e não ficou como queria, ou se você sentiu meio sozinho, né, ou sozinha porque você tomou café sozinho de novo, ou se é sempre você que faz para o outro e ninguém faz para você, vá se percebendo no seu dia. E nessa conexão com o corpo, porque o nosso corpo é aqui, né? A minha conexão mais próxima é a minha casa, da minha inteligência, né? Da sua inteligência que todos nós possuímos. Quando eu chego aqui e digo, bem-vindo ao encontro multidimensional, você se reconhece como um ser multidimensional e que o corpo é uma?
vamos dizer, das partes da sua multidimensionalidade? Você percebe isso? Esteja presente com o seu corpo, porque ele dá sinais. E por que que nós esperamos aquele sinal quando já está no fundo do poço para ouvir o corpo, né? Quando vão ter aí algumas questões físicas, então aquele cuidado, que são coisas simples: água, alimentação, caminhar, carregar um peso, ficar na mesma posição, carregar coisas muito pesadas, ou se eu tenho feito um exercício leve ou não tão leve, de acordo com o que o meu corpo pede. Vai para o seu corpo e olha para o seu corpo hoje, agora. Como que ele está? Quais os sinais que ele traz? Ou diante dessa jornada, daquilo que você já caminhou, você olha para o seu corpo e, ai, Cláudia, hoje eu estou num estado de gratidão com ele, porque ele me proporcionou tantas experiências. E agora eu escolho ser amoroso, amorosa com o meu corpo, que me acolhe, né, no hoje e acolheu desde que eu cheguei aqui para essa jornada. Percebe essa conexão. E quando eu tô aqui, eu trago, né, que a gente vai levar a vida, rotina, essa jornada. Porém, tem algumas coisas que estão aí no comando, que são as crenças, né? Eu trago sobre isso. E o que é uma crença? É aquilo que você acredita. Então, nós nunca vamos ficar sem crenças. A grande pergunta é: quais as crenças que eu estou alimentando, que eu tenho? Crenças é aquilo que eu carrego da minha infância, de tudo aquilo que eu ouvi, que eu experienciei na adolescência e mesmo depois, pode ser em qualquer momento da vida. E pode ter coisas aí que eu ouvi, gente, alguma coisa que eu ouvi, que aquilo hum, foi lá no fundo, né? E eu, em algum nível, posso ter acreditado que eu realmente sou aquilo que disseram, né? E às vezes quem diz isso pra gente pode ser as pessoas que estão mais próximas, no vínculo familiar, no vínculo do trabalho, na sociedade, aquelas pessoas que, né, consideramos assim, me ama e que eu amo. Por quê, né? Que trouxeram essas informações. Percebe o campo? Isso pode criar uma crença, né? E aí o seu corpo, o seu cérebro vai criar caminhos para você caminhar, para você seguir em frente, que seja confortável. Ah, E travou. esse confortável, o que que ele acontece? Ah, eu sempre fiz desse jeito. Eu sempre passei por aqui, e sempre deu certo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou continuar fazendo do mesmo jeito. Tá ouvindo, Claire? Esse inconsciente que faz parte do meu corpo, ele determina grande parte do meu comportamento, daquilo que eu vivo e até daquilo que eu espero para o futuro. Porque as crenças, elas são como um pacotinho de memórias, de consciências, e elas estão em nossas células, no nosso corpo. Por isso que o nosso corpo reage a tantas situações, porque ele carrega uma informação. Existe só informações densas e pesadas, Cláudia? Não, existem informações elevadas daquilo que verdadeiramente somos, só porque tem algumas camadas, como a cebola, camadas e camadas, que não deixa eu perceber essa essência e vivê-la. Então, isso pode causar travas, tá? Por isso que eu sempre digo, as crenças bloqueadoras, as crenças que carregam aquilo que eu experienciei e que me trava e parece que está me puxando. E aí, eu estou aqui no caminhar. E eu preciso lembrar que eu nunca estou sozinho. E vão percebendo.
Hoje, então, teve a sua rotina, você percebeu o seu corpo e suas crenças. Porque se nós, só um desses itens aqui, né, nós faríamos um estudo profundo. Porque se essas crenças, né, esse inconsciente, que é aquilo que repete, que é um padrão, que pode ser familiar, que pode ser um padrão do lugar, ou um padrão comigo mesmo, passa um tempo, aquilo repete, passa um tempo, aquilo repete. Isso me deixa muito no passado. Por isso, o que muitos trazem, né? Essa depressão, eu fico naquele passado. E outros dizem, estou ansioso demais. E às vezes isso até mescla aquele excesso do futuro e até ter um controle para que as coisas aconteçam exatamente como essas minhas crenças determinam. E aí eu consigo estar no voo desse pássaro que fica pairando, que só abre as asas e paira no ar. Ele vai, vá se percebendo. E essas crenças, elas ficam no campo, tá, gente? Ela cria um campo aqui. E aquilo que eu vibro, eu crio. Então, observe o que você pensa, o que você fala, porque está de acordo com o que você acredita. Cláudia, é por isso que a gente faz as terapias, né? E eu trago aqui a multidimensional, porque é uma das que eu conheço, e aqui nós estamos no encontro multidimensional, uma egrégora muito iluminada. É tirar essas camadas e perceber quem você é, porque senão a gente fica nesse contexto aqui, familiar, social, buscando a conexão com a gente mesmo. Vá percebendo o seu dia. E aí você está aqui caminhando nessa vida. Nasceu, tem a sua infância. Sua infância, muitos momentos, muitos momentos. E muitos deles foram registrados como uma fotografia. Eu captei aquela imagem e eu fotografei. E aquilo pode virar uma memória, como uma consciência, como uma fotografia, como aquilo, né? A gente fala denso porque se fotografou essas partículas, né? Aproximaram ali e criou uma, vamos trazer como uma foto, que é uma metáfora. E aí o que que acontece? Essas crenças antigas, que são essas fotos desses momentos, eles podem trazer alguns insights, né? Eu me vejo naquilo, eu me vejo naquele lugar. Será que eu saí daquela situação? Porque isso é um energético, né? Porque aquela situação até já passou. E aí eu posso reproduzir ela aqui hoje no meu dia a dia. Então esteja presente, porque nós vivemos muitas coisas, compartilhamos com muitas pessoas. E muito disso que recebemos pode ter sido até para um bem maior, naquele momento era o mais elevado, mas foi como eu registrei a informação. Então, esse inconsciente é poderoso, porque ele é 95% de tudo aquilo que está em mim. Ah, então eu sou um ser multidimensional, tenho um corpo, as células registram minhas memórias, né? Porque minhas células, elas também têm a parte energética, que onde está o meu DNA, que é toda a minha herança, genética e muito mais, os meus dons, talentos, habilidades e muito mais. Eu tenho o meu corpo, tenho o meu inconsciente, então tudo isso vai formando o meu eu, um ser multidimensional. E quando eu estou aqui, eu digo, vamos fazer um alinhamento. O tratamento vai acontecer pelos chakras. E ainda tem os chakras, uau, que são os vórtices energéticos que comunicam com essa energia que está aqui, as frequências. Então, nós estamos em um campo comunicando o tempo todo. E eu hoje escolho estar aqui, em um encontro multidimensional. Lembrando que nunca estamos sozinhos. Esses chakras, né, eles são energéticos, conectados com o nosso corpo físico, com os nossos órgãos, e eles têm as suas funções. Eu nunca estudei chakras. Os chakras,
você comunica com eles pela sua forma de ser. Você não vai precisar saber o nome, onde que ele está. Percebe como que você expressa com o mundo, com as pessoas e como que você reage quando você recebe as informações. Então, vá percebendo aí seu corpo, o que que você fala, porque isso é do seu corpo, você está usando a sua voz, a sua energia, e o seu corpo recebe água, ar, alimentos e as frequências também que vêm do externo. Então, a gente fica aqui exposto, né? Conectado com essas energias o tempo todo. E tem os corpos sutis. É, Cláudia, você sempre diz, né? Meus corpos sutis, meu corpo emocional, corpo mental, corpo etérico. Mas eles estão em camadas, eles estão longe, estão perto. A gente traz aqui essa nomenclatura e, né, e trabalha dessa forma para ter uma percepção didática, né? Mas está tudo conectado comigo. Eu não vejo com meus olhos, mas eu sinto, né? Tanto é que não precisa de muito estudo aí, e as mães são boas nisso, e a gente percebe a energia do outro. Tá bem, não tá, tá alto astral, tá em paz, tá agitado. Então, os nossos corpos sutis aí estão comunicando com entre si e também com as outras pessoas. Uau, então eu sou um ser multidimensional. Mas eu percebo que dentro de todo esse contexto, né, alguns momentos eu fico amarrada, amarrado, preso. E quando desprezo, são questões do passado. Cuidar do corpo emocional é muito elevado. Se você precisar de ajuda, erga a mão, porque temos ajuda em todos os níveis, de um terapeuta, de alguém que vai te orientar, da medicina, através dos aromas, enfim, são tantas, né? Portas aí disponíveis. Se você percebe que você não está fluindo como esse pássaro, com essa leveza de que eu vou produzir, eu faço, tudo acontece, eu faço muito em abundância, mas eu não estou me sacrificando. Eu não estou, né, ali me punindo o meu corpo, me maltratando, até mesmo com os pensamentos, até mesmo com as palavras. Então aqui a gente traz sobre essa conexão com você. Porque como que eu me vejo? Então, se eu começo a perceber todo esse universo aqui que eu trouxe, nossa, realmente, só no meu corpo, só no meu campo, eu não estou sozinho. Eu tenho o meu corpo, eu tenho os meus chakras, eu tenho minhas energias, meus dons, meus talentos. Uau, então eu sou bem grande, né? Mas o que que é aí na sua vida que você pode sentir em algum nível, em alguma área? Ah, eu tô sozinho. Eu sinto que eu fui abandonado. Ah, eu sinto que eu fui rejeitado. Perceba se você já sentiu isso em alguma fase da sua vida, em algum momento, em alguma área. E que para eu continuar, eu vou fazer as coisas como apresentam ali no padrão, porque aí eu sou incluído, aí eu sou aceito. Aí eles me validam ali, porque, né, eu tô naquele movimento, eu faço aquelas coisas que todo mundo tá fazendo, e aí eu caminho, né, para frente e vou levando. E aí você pode estar esquecendo, distanciando, desconectando do seu corpo, desconectando daquilo que você traz de si mesmo, do seu inconsciente, que são seus potenciais. E isso pode fazer com que
eu disse aqui no início, eu começo o meu dia, eu vou para minha rotina, eu vou para o piloto automático, mas eu não percebo, eu não estou presente. Então, eu posso gerar esse sentimento de que eu estou sozinho, porque eu percebo que a primeira desconexão que teve aí foi comigo mesmo. E o convite é auto-amor, auto-perdão. Essas frequências que elas chegam no mês de agosto, né? Muito poderoso e vamos trazer aqui. É um momento desse entrelaçar dessas frequências com esse nosso ser multidimensional. Então, quando eu abro a porta, que é a porta do coração, e permito que chega, eu vou perceber, eu tenho ajuda. Eu nunca estou só. Porém, essa ajuda, ela pode chegar para você de uma forma que você não imagina, que você não está esperando, porque você está no controle. Ah, essa ajuda vai chegar como? Outra pessoa vindo, validando, ou talvez no médico, ou de uma forma escrita, ou que vão me falar, ou que vão escrever para mim, porque alguém vai ter que me dizer. Então, essa conexão para você sentir o quê? Preenchido. Porque quando você permite e sente esse preenchimento, o que que acontece? Você não está sozinho. Mesmo estando uma parte do dia, uma parte da vida, ou em alguns momentos, com você mesmo. Que aí é um momento de que eu estou caminhando, solitude comigo mesma ou comigo mesmo. Mas isso não significa sozinho, porque existe toda essa multidimensionalidade aí junto com você. E você já percebeu isso? Você já esteve presente para perceber todo esse campo? Por isso que a gente precisa, né, de ajuda em alguns momentos. Para alguém olhar e dizer: Você já olhou por aqui? E esse ponto cego aqui, ó, que você não está conseguindo ver e que pode estar muito perto de você, aquilo, né, que traz esse preenchimento, só que eu não consigo ver, porque são o quê? São essas camadas. São essas camadas que o quê? Que nos impede de acessar todo esse potencial, porque quando você conecta com todo esse potencial, é uma engrenagem, começa a perceber, a primeira coisa que você sente é isso. Eu nunca estou só. Eu sinto que existe algo mais. E tem muitas pessoas e que estão aqui em muitos lugares aí caminhando pela vida que estão sentindo esse chamado. Velhas almas, elas sentem, existe algo mais. Isso traz um preenchimento. E essa conexão, ela te dá essa força de dar o próximo passo. E aí você pode sair daquele lugar que você estava, esperando validação e ser validado, e ir para um lugar que você começa a caminhar em plenitude com você mesmo. E aí você passa a ser uma direção. Porque eu não preciso ir para o lugar que todo mundo está indo. Eu não preciso ir para um lugar para falar para mim que eu tenho que ir, não tem, que eu estou certo, que eu estou errada. Porque eu estou me percebendo e me ouvindo. E quando você abre para isso, aquilo que você precisa chega até você. Esteja presente para você perceber. Eu estou aqui, nesse encontro multidimensional. E nesse encontro eu percebo que algo me convida. E aqui está tendo uma conexão de seres aqui nós, na realidade do corpo,
que cada um está em um local diferente. Na multidimensionalidade, essa conexão é muito maior. Então, nós temos aqui a ajuda dessa conexão maior. E isso forma um grande campo. E aí eu percebo, eu vou receber, porque todos dizem, né? E é bonitinho quando vocês colocam, né, no grupo, que nós temos um grupo, gratidão eu recebo, porque está validando. E aí eu vou dizer, eu recebi um tratamento multidimensional. Então, como que eu estou sozinho? Mas eu sinto, Cláudia, são as camadas. E a jornada é essa, é estarmos aqui, porque esse acordar de um mexe no campo do outro, que veio aí, né? Somos multidimensionais pelo seu eu maior, o seu eu que tudo vê. Então, algo te chamou, eu preciso, né? E eu escolho estar ali com aquelas pessoas, com esse entrelaçar frequencial. E aí eu recebo, porque você vai receber tratamentos do que eu trouxe lá no início, no seu corpo, através do seu DNA, porque o DNA ele carrega a memória de tudo aquilo que verdadeiramente somos, mas tem camadas. E quando eu percebo isso, eu recebo esse tratamento, dentro de mim algo diz: eu não estou só. Eu me sinto preenchido. Aí aquelas amarras que me travava, aquelas camadas densas, né, da cebola, que eu não conseguia ver. O negócio está aqui, mas eu não consigo ver, porque tem camadas. Isso vai sendo liberado, o véu vai ficando sutil. E eu vou me vendo e percebendo aqui nessa família maior, nessa conexão, e isso traz um contentamento, alto amor. É isso. Esse é o tratamento mais elevado, porque o alto amor ele preenche. E aí você nunca sente só. Uau! É um nutrir de uma fonte maior, cristalina. E isso contagia. O alto amor libera as camadas densas. E aí você vai criando aquele entusiasmo. E não tem nada que contagia mais do que o entusiasmo. Estado de encantamento. E aí as pessoas vão dizer: está apaixonado? Está apaixonada? E quem é que tem coragem de dizer sim, profunda conexão comigo? E aí você sente inteiro. E a conexão com o outro, com os outros, com os lugares, com a família será elevado, porque você está naquele estado. Então, se em algum nível você não está sentindo, percebendo esse preenchimento, peça ajuda, porque isso é amoroso. Você merece, por direito divino, de sentir tudo isso. E é para isso que estamos aqui, para receber esses tratamentos que hoje eles estão assim amorosos, sutis. Esses tratamentos eles, né, vêm com sim, com esse sistema de inteligência multidimensional, egrégoras, né, seres de luz que nos preenche com um puro amor que muitas vezes fala como que eu vou descrever. Por isso que eu digo, essa é a terapia do coração. É a terapia do sentir em todas as células do seu corpo, em todos os níveis. E quando eu sinto isso, a minha vida muda. A minha jornada passa a ter sentido. O entusiasmo e o encantamento começam a preencher.
e eu vou tornando cada vez mais aquilo que eu sou em essência. Se eu senti sozinha em algum momento, foi porque eu distanciei, porque essas camadas não deixava, não permitia essa visão maior. Então agora vamos preparar, pegue sua água para receber esse tratamento. Fiquem mais sentados, tá? Para receber. Esteja presente. Feche os olhos. Conecta com o seu coração. Nesse momento é você e todo esse universo de luz. Você pode sentir o seu corpo quente, faz parte do tratamento. Ele expande para muito além do seu campo. Para todos aqueles que estão interligados e conectados em seu campo, recebem. E você entra nesse estado de permissão. Sente seu coração batendo, pulsando. Seu coração pulsa, pulsa, expande. E vamos atravessando esse grande portal dourado, enorme de luz, atravessando e recebemos essa chuva de luz dourada nos corações de todos nós que estamos aqui, em nossas células. São pontos de luz, de seres dourados enormes da luz, como nos ensinando o caminho, como crianças que vão caminhar, já ficam de pé, já podem correr e se alegram por esse caminhar. Sintam refazendo, reconstituindo os corpos físicos de vocês e de todos nós, recebendo em cada célula essa atualização do alto amor, das frequências elevadas da luz, que preenche em todos os níveis, em todas as áreas, o amor genuíno, puro. E essas frequências banham o nosso ser, todos os nossos corpos sutis e os pensamentos suavizam. Alto amor, saúde, paz. Respire sol. Respire e solta. E é amoroso, multidimensional. Hum. E uma luz, como se estivesse à nossa frente, nos guiando, sabendo que nunca estamos só. São muitos pontos de luz, seres iluminados,
que nos abraçam e nos apoiam. É quântico e percebemos o nosso corpo com amorosidade e a voz, o laríngeo recebe esse tratamento para que nossas falas sejam carregadas do puro amor. Respire e solta. E vamos agradecendo esse banho de luz, essa conexão, agradecendo, ainda sentindo o corpo quente. Vá percebendo o seu corpo, mexa as mãos, os pés, abra os olhos em seu tempo e agradecemos esse banho de luz, tratamentos frequenciais elevadíssimos, agradecendo toda essa egrégora, lembrando que a cura de um é a cura de todos. Muito lindo e gratidão sempre à egrégora, a todos vocês pela confiança. E vá percebendo seu corpo. Muita gratidão, gratidão.